jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, o podcast do Luiz Aleves do Magalu. No episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre a capacidade de interpretar, ler e viver com dados de uma maneira que você sinta menos dores quando você olha um gráfico e entende nada. Para isso, a gente trouxe aqui uma pessoa que sabe bem o que tá falando. E aí, Zé, tudo bem? Fala, Bruno. Beleza? Tudo tranquilo, na medida do possível, claro. Obrigadíssimo pelo convite. Prazer gigantesco estar aqui com você hoje. Boa, Zé. Conta pra gente o que você faz na Terra. Eu coordeno os cursos de dados aqui na Terra, mas eu sou professor também, eu dou várias aulas. Excelente. Então a pessoa tá gabaritada aqui pra falar sobre isso hoje. Bora pro episódio. O que significa Data Literacy, Zé? Boa, essa é uma pergunta incrível que eu acho que já daria o podcast inteiro. A gente pode fazer uma tradução livre aqui para pensar em Data Literacy como alfabetização analítica ou alfabetização em dados. Acho que talvez fique um pouco mais abrangente do ponto de vista da interpretação do que esse termo significa, até porque a gente é bombardeado com 1 milhão de termos em inglês todos os dias, tem alguma coisa nova, né? Sim. Então, assim, Data Literacy basicamente então, é esse conjunto de habilidades que te permite lidar, interpretar, modelar, tomar uma decisão a partir de dados, né? Então, no seu sentido mais estrito. Mas ele tem um impacto muito amplo em tudo que está acontecendo hoje no mundo. E para falar um pouco sobre tudo que está acontecendo no mundo, eu, como sou um cara que tem um pé e meio nas ciências humanas, eu sempre gosto de colocar algumas coisas numa perspectiva histórica para a gente entender um pouco de onde vem isso, né? Então, assim, antes de mais nada, um disclaimer aqui, né? Eu tô trazendo uma perspectiva com base nos meus anos de estudo sobre o assunto, zero pretensão de ser dono da verdade absoluta, nem nada disso, mas gosto bastante dessa perspectiva, que é uma perspectiva que eu ataco, entre aspas, tanto do ponto de vista mais acadêmico, quanto do ponto de vista profissional, né? Então, eu atuo na área de dados desde 2014, eu já tenho mais de 10 anos de experiência em educação, em vários níveis diferentes, né? Nos últimos anos, tive curso na Perestroika, na Sputnik, na Digital House, na Casa do Saber, e agora eu tô na Terra. Eu sou apaixonado por educação, sempre dou um jeito de fazer alguma coisa relacionada à educação, e nos últimos 5 anos eu tenho me debruçado bastante em estudar um pouco dessa área cinzenta, dessa área de intersecção entre algumas ciências humanas, como sociologia, por exemplo, e esse avanço tecnológico acelerado, exponencial que a gente vê acontecer no mundo. É exatamente esse recorte que eu queria trazer pra gente falar sobre Data Literacy aqui, porque assim, a gente está num momento mais amplo de transformação tecnológica, né, de avanço tecnológico, a gente vem discutindo isso principalmente pós-internet ali, então vamos traçar uma linha ali no meio dos anos 90 como o momento em que a internet começa a se espalhar pelo mundo todo. E por que falar sobre a internet, apesar de parecer um lugar comum, pode ser uma perspectiva importante? Porque quando a gente olha na história, em vários momentos diferentes em que uma nova tecnologia de comunicação surgiu e escalou, né, e se espalhou ali pelas sociedades, pelo mundo, enfim, a gente percebe uma série de mudanças estruturais na sociedade, né? Então, foi assim com a prensa mecânica de tipos móveis, com o rádio, com a TV, enfim, assim por diante. E a internet também tem o seu papel como protagonista nesse processo de transformação, nessa perspectiva que a gente está discutindo aqui, fundamentalmente porque ela transforma o jeito que a informação circula, né, em todos os lugares. Então, aproxima pessoas, né? A gente está trabalhando de casa hoje no meio de uma pandemia e tudo está funcionando na medida do possível, fundamentalmente porque a gente tem outras maneiras de se comunicar. Imagina se a gente precisasse fazer isso com a tecnologia anterior, que era o telefone, por exemplo. É inviável. Inimaginável, né? Então, ter a noção de que esse processo de evolução tecnológica, aqui a gente está olhando para a internet de maneira mais específica, como ele transforma o tecido social e, portanto, transforma a sociedade, transforma questões de educação, democracia, política, economia, tudo está sendo impactado e tudo está sendo transformado, né? Esse contexto de transformação acelerada é o contexto mais amplo que a gente pode usar para entender um pouco sobre a importância de Data Literacy. Por quê? Porque se eu tenho esse processo super rápido de evolução tecnológica, todo dia aparece uma coisa nova, e se esse processo de avanço
avanço tecnológico, ele transforma as estruturas todas da sociedade, isso quer dizer que o tipo de mudança que vai acontecer e a velocidade das mudanças que acontecem a partir daqui também são cada vez mais rápidas, o que transforma o ambiente de competição das empresas para uma dinâmica diferente do que a gente vinha vendo nas últimas décadas, de meados ali da metade do século passado até o começo desse século XXI. É justamente nesse processo de mudança acelerada que surgem a necessidade ou as necessidades de novas habilidades, novos conhecimentos, seja sobre novas ferramentas ou não, e é justamente nesse recorte que a gente encaixa essa história de data literacy que a gente vai falar hoje. Então, existe um capítulo dessa evolução tecnológica que tem a ver com inteligência artificial, analytics ou tecnologias de dados de uma forma geral e todo o poder de transformação que essas tecnologias vão trazer e como elas já estão presentes, mas estarão cada vez mais presentes na nossa vida, a gente vai precisar de novas habilidades para saber lidar com elas, para saber como elas se encaixam no nosso contexto pessoal, profissional, social e também com as novas demandas que essas tecnologias vão trazer para as empresas do ponto de vista de processo, de cultura, de perfil profissional, de liderança, de estrutura organizacional, tudo está sendo colocado em xeque e tudo isso está passando por transformação. Portanto, para conseguir navegar muito bem nessas transformações, a gente precisa de um conjunto de novas habilidades, dentre as quais se encaixa o Data Literacy. Animal, cara. Só para tentar ver se eu entendi aqui. Data Literacy é esse pack de habilidades que você falou e, assim, tentando interpretar no que eu já carrego um pouco dessas habilidades aí, por exemplo, pegar a quantidade de informações que a gente tem geradas sobre nosso negócio aqui e, sei lá, sobre o contexto que eu tô inserido aqui, que é o e-commerce. Basicamente é conseguir pegar esse mundo de informações e dar um significado para isso e, através desse significado, tomar decisões de uma série de coisas, né? Como você falou, desde quem a gente contrata, como a gente se organiza e usar tudo isso como insumo para tomar as decisões certas. É isso aí? Cara, eu diria que sim, mas eu diria também que isso é um primeiro passo. Então, acho que a primeira coisa que a gente pensa quando a gente olha para esse universo gigante de dados, né, que estão cada vez mais à disposição, e aqui a gente está falando de volume e de variedade, né? Imaginemos aqui que há pouquíssimo tempo atrás, antes de ter smartwatch, por exemplo, a gente não tinha dado de batimento cardíaco das pessoas, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o avanço tecnológico, ele não só aumenta o volume de informação produzida, né, que é um fenômeno que se chama popularmente de explosão informacional, mas ele também aumenta a variedade do tipo desses dados que estão à disposição, né? Então, isso diz muito sobre as pessoas, diz cada vez mais sobre as pessoas, né? Então, sim, o primeiro passo seria, ok, agora que eu tenho essa nova matéria-prima disponível, ou cada vez mais disponível, eu posso pegar essa matéria-prima nova e compor algumas coisas aqui para entender melhor sobre o meu cliente, sobre como eu posso criar clusters diferentes para fazer alguma oferta um pouquinho mais bem segmentada, como eu posso criar um produto ou um serviço diferente para atender uma demanda específica de um grupo que eu tenho, que eu identifiquei aqui na minha base, enfim, alguns exemplos só, mas existe um outro aspecto, que é um aspecto bem interessante e que tem ficado mais em evidência nos últimos 3 anos, mais ou menos, que tem um pouco a ver com, ok, esse primeiro passo de usar esses dados para tomar algumas decisões, tá claro, todo mundo já percebeu que vai ter que fazer isso cedo ou tarde, né? Agora, será que basta fazer isso para que a empresa esteja preparada para todas essas mudanças, para todos esses desafios e para o impacto gigantesco que essas tecnologias de dados vão ter ao longo dos próximos anos, né? Só para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto, a Harvard Business Review e a McKinsey estimam alguma coisa entre 10 a 15 trilhões de dólares de valor adicionado na economia até 2030 por tecnologias de inteligência artificial e analytics, né? Então, já dá pra gente ter uma ideia do tamanho disso. E aí, o que esse tamanho, essa magnitude nos faz pensar? Será que é a empresa tradicional como a gente conhece, fazendo as coisas do jeito que ela sempre fez, com a estrutura organizacional que ela sempre teve, e simplesmente, entre aspas, usando uma nova ferramenta, que é essa organização preparada para essa era da inteligência artificial, entre aspas aqui, o era, eu não gosto desses nomes muito cheio de coisas assim, mas só pra gente conseguir encapsular a ideia. E o que tem ficado claro nas publicações mais recentes é que parece, como diz um autor, né, o professor Marco Ianciti, que é um autor, que é professor de Harvard, ele fala que a empresa dessa era da inteligência artificial é uma empresa
fundamentalmente diferente. Ela é uma empresa que ela tem uma estrutura organizacional distinta, que os seus colaboradores e colaboradoras têm um conjunto de habilidades diferentes, né? Dentre as quais data literacy, obviamente, e ela pensa os problemas de um jeito diferente do que a empresa tradicional pensa os seus problemas. Ela toma decisão de um jeito diferente que as empresas tradicionais tomam, né? Então, qual que é o termo que ele usa? Ele usa um termo em inglês que ele chama de AI Factory, que numa tradução livre seria uma fábrica de inteligência artificial. Então, essas tecnologias, né, de inteligência artificial, analytics, né, um guarda-chuva para um monte de coisa pendurada embaixo disso, mas vamos usar esse termo mais amplo. Essas tecnologias, elas entram no coração de tudo que a empresa faz, e não simplesmente nessa parte de você olhar o que o cliente faz e fazer um ajuste, que é o que eu chamei de primeiro passo. Esse processo de transformação do DNA e da estrutura da empresa é um processo que vai demandar uma série de ajustes, e tem vários desafios para a gente falar aqui nessa perspectiva, né? E o que os autores hoje olham e citam é que tem muito pouca gente conseguindo fazer isso de fato dentro de casa. Tem uma matéria de capa da Harvard Business Review de agosto do ano passado, que eles falam assim, o subtítulo da matéria não é sobre tecnologia, é sobre cultura. E eles fizeram uma pesquisa com mais de 3 mil lideranças e encontraram que apenas 8% das empresas daquele grupo que foi entrevistado estão tendo sucesso no processo de transformação e adoção dessas tecnologias de dados em larga escala. Só 8%, né? Então, tá claro para quem está trabalhando com dados, para quem pesquisa sobre isso, enfim, que simplesmente adotar essa tecnologia enquanto ferramenta, né? Vou trocar aqui minha planilha de Excel por um outro programa mais recente, por exemplo. Isso não é o caminho inteiro que a gente precisa percorrer. A gente precisa mudar o jeito que a gente pensa, mudar a estrutura organizacional, a gente precisa mudar o processo decisório e, fundamentalmente, a gente tem um desafio gigante, e eu vou dar um número para exemplificar esse gigante. Tem um trabalho da IBM, foi publicado em setembro do ano passado, também uma pesquisa com mais de 5 mil respondentes, 50 países, né? Lideranças de empresas de vários segmentos em 50 países, e esses líderes estimam que ao longo dos próximos anos a gente tem um desafio de retreinar e requalificar cerca de 120 milhões de colaboradores e colaboradoras em habilidades digitais, analíticas e comportamentais. Naturalmente, eles falam bastante com lideranças, talvez, de segmentos mais específicos. Claro que quando a gente olha para outras posições, outros trabalhos, né, outras funções, a gente também tem uma série de outras automações que vão impactar essas pessoas, né? Então, num contexto mais corporativo, se é que eu posso classificar dessa maneira, a gente tem um desafio de 120 milhões. Mas é óbvio, quando você pega um recorte sobre o impacto do avanço tecnológico sobre emprego de uma forma geral, aí claro que você tem um olhar muito mais amplo e mais completo para um número bem maior, né? Mas aqui talvez seja um subcapítulo dessa visão mais ampla sobre o impacto do avanço tecnológico no mercado de trabalho como um todo. Aí sim, a gente está falando de um desafio gigantesco mesmo, mas aqui a gente está falando num recorte mais de data literacy mesmo, sabe? Tudo que eu sempre ouço quando a gente vai conversar com algumas empresas que tomam a gente como referência nisso e tudo mais, tem vários processos que você falou que realmente dá pra perceber que tem muita empresa que tem dificuldade nisso. E assim, uma das coisas que a gente aprendeu ao longo dos últimos anos, principalmente, é que tem um aspecto muito ligado a uma mentalidade que a gente aprendeu numa visita da diretoria executiva lá pra China. Eles sentaram com os caras e uma das provocações que o pessoal lá fez foi: vocês acham que a gente aqui é uma empresa do quê? Daí todo mundo respondeu: vocês são uma empresa de tecnologia. Daí eles falaram: não, nós não somos uma empresa de tecnologia, nós somos uma empresa de dados. Tudo se desenrola sobre esse racional. Então, tudo isso ajudou a mudar um pouco a perspectiva do que significa transformação digital, né? E casa bastante com essas coisas que você falou, principalmente porque você não tá mudando só seus processos, né? De como você vai
crescer e usar dados, etc. Mas você tá mudando toda uma cultura de como você é data-driven e como você observa dados e como tudo isso funciona, né? Acho que você ilustrou bastante sobre isso e acho que tem tudo a ver. Cara, total, assim, eu diria que talvez, num sentido mais acadêmico, a gente pudesse colocar essa transformação analítica, vamos chamar ela dessa forma, como um dos episódios dessa série mais ampla de transformação digital, né? Então, talvez a gente esteja numa temporada dessas várias temporadas de transformação digital que a gente vem vivendo nos últimos anos. Tem autor, inclusive, que fala que esse processo se inicia nos anos 60 do século passado, né? Caraca. Então, tem alguns recortes a respeito de quando a gente começa a ver isso acontecer. Anos 60, 70 do século passado seria meio que o início desse processo de digitalização e de utilização de dados, né? E aí, claro, você encontra ali algumas referências específicas que mergulham um pouco mais sobre essas raízes históricas e tal. Mas isso que você trouxe é bem interessante, né? Essa própria matéria da Harvard Business Review que eu citei, eles fazem um paralelo quando eles dizem, né, dos 8% só das companhias que estão tendo sucesso, e aí quando eles fazem esse comparativo com empresas que tiveram sucesso num termo também super falado nos últimos anos, né, que é a transformação digital, eles enumeram ali que só 16% das empresas de fato tiveram sucesso nesse seu processo de transformação digital. E aí é curioso, né, eu fui lendo bastante sobre isso nos últimos tempos, eu comecei a buscar alguns papers que falavam um pouco sobre as definições de transformação digital. E existem alguns estudos, alguns materiais também um pouco mais acadêmicos, que quando eles enumeram os tópicos ali do que seria uma transformação digital, é tudo muito parecido com o que a gente vê hoje na literatura especializada, né, na mídia especializada de uma maneira geral, sobre essa fase dos dados e essa transformação analítica, entre aspas, que é o objeto do que a gente está discutindo hoje. Então, sem dúvida nenhuma, tem muita relação com isso, porque, querendo ou não, né, eu sei que vai ser super óbvio que eu vou falar agora, mas é esse processo do avanço do digital que acaba provocando como uma externalidade o avanço dessas tecnologias de dados todas, né? É fundamentalmente o avanço dessas tecnologias digitais, internet, dispositivos, etc e tal, que produz a quantidade de dados que a gente tem hoje, né? Tem um número do Google, se eu não me engano, de 2018, 2019, que fala que a gente já produz 2,5 quintilhões de bytes por dia, né? Só por curiosidade, é 2,5 seguido de 18 zeros. Só o Google pra dar esses dados, né? Exatamente, assim, então talvez agora a gente já produza mais, né, 2 anos depois, e esse processo de isolamento social também, que forçou uma digitalização absurda, né, num período de tempo muito pequeno. Eu estava vendo um gráfico da McKinsey hoje mesmo, me preparando um pouco aqui para o nosso papo, eles mostraram que nos últimos 3 ou 4 meses, o que aconteceu com o e-commerce nos Estados Unidos é igual ou um pouco superior ao crescimento de e-commerce nos Estados Unidos nos últimos 10 anos. Então, o que cresceu o e-commerce nesse período de Covid é o equivalente ao crescimento dos últimos 10 em meses, né? Então, certamente esse fenômeno da explosão informacional, essa quantidade de dados imensa que a gente produz, ela só aumenta na medida em que todos os dispositivos e todas as coisas com as quais a gente se relaciona no dia a dia estão conectadas de alguma maneira na internet ou estão produzindo alguma coisa sobre a nossa vida, né? A televisão, Smart TV que capta a conversa do ambiente, ou sei lá, se você tem uma Alexa na sua casa, alguma coisa do gênero, que capta o que você está falando, ou a geladeira que é inteligente e sabe o que você come, o que você deixa de comer. Então, todas as coisas novas estão se conectando cada vez mais, né? E, portanto, quando se conectam, começam a produzir algum tipo de grupo de dado ali sobre alguma coisa da nossa vida. Então, tem esse lugar de explosão desse insumo, né? A The Economist fez uma comparação, inclusive, dizendo que os dados estariam para o século XXI, assim como o petróleo esteve para o século XX, do ponto de vista do protagonismo na economia, né? É uma matéria da Wired, originalmente, de 2014, mas a The Economist entra um pouco mais nesse detalhe. Então, de fato, eu acho que esses números todos que a gente está falando aqui, eles revelam a magnitude dessa mudança e a velocidade dessa mudança também, né? Porque tem várias coisas super recentes que já produziram um efeito prático, um efeito real na vida das pessoas, inegável, né? E para usar um exemplo clássico
pouco de ilustração disso, o papel que o Facebook e o WhatsApp tiveram nas eleições, né, em Brasil e Estados Unidos, só para dar 2 exemplos. Então, a gente não está preparado, o nosso arcabouço de como a gente lida com essas coisas, né, as nossas teorias de administração, de gestão, de inovação, disso e daquilo, elas foram feitas num mundo que era fundamentalmente diferente desse mundo que a gente está vivendo agora, nesse início de segunda década do século XXI. Então, quando o contexto do problema muda, quando o contexto do desafio muda, as nossas estratégias para lidar com isso precisam mudar também. E eu acho que a gente está num ponto bem central nessa transição, né? Então, a ponto da gente ter esse desafio dos 120 milhões, como eu citei, ou como o CEO da IBM falou, que ele estima que inteligência artificial, né, aqui também tomado como um tema mais amplo, vai impactar 100% dos empregos atuais no intervalo de tempo de 5 a 10 anos, na visão dele. Então, tem um termo nessa parte de educação corporativa, enfim, nesse segmento, que olha para as habilidades e estima um tempo de vida de uma habilidade. Então, até aí, o comecinho desse século XXI, a gente tinha ali um número que falava que essas principais habilidades que você precisa para atuar no universo corporativo, elas têm um tempo de vida de mais ou menos, sei lá, 10 a 15 anos, né? Eles chamam de half-life em inglês, né? Tipo aquela half-life de substância de remédio que a gente toma. Então, você toma de 12 em 12, significa que depois de 12 horas tem metade da concentração do remédio em circulação, né? Por exemplo, né? Tem vários outros tipos, outras durações pra gente falar. Então, tradicionalmente, uma habilidade aprendida demorava 10 anos para perder metade da sua relevância, entre aspas. E agora o que eles estão vendo é que esse intervalo baixou para 5 a 3 anos, ou às vezes até menos que isso. Então, coloca essa ideia dessa habilidade, que é a relevância da habilidade que você aprendeu. Ela tem um tempo de vida tão mais curto que aí a gente tem um outro desafio colocado, né? A gente vai precisar estudar e reaprender e seguir aprendendo pro resto da vida. O que antes o pessoal tinha como uma característica só da parte de tecnologia, né? De ter que se atualizar mais, agora se expandiu para todo o mercado, né? Cara, totalmente. Até porque a tecnologia tá penetrando em tudo, né? Tudo que a gente faz tem tecnologia, não só tecnologia no sentido mais amplo, mas essas questões mais de dados, né, algoritmos e assim por diante, a gente está também tendo uma vida cada vez mais mediada por esse tipo de aplicação, né? Quando eu entro numa rede social, eu tenho um algoritmo que decide o que ele vai me mostrar. De repente, quando eu entro num lugar para comprar alguma coisa, eu tenho um algoritmo que vê o meu comportamento de pessoas parecidas comigo, em vários recortes, e me faz sugestão de algumas coisas que eu possa comprar. Então, assim, quando você vai, sei lá, pedir um empréstimo, tem um algoritmo que decide se você tem o score bom ou não. Então, cada vez mais a gente está tendo toda a nossa experiência de vida, com tudo, e não só profissional, mediada por tecnologia, num sentido mais amplo, e também por algoritmos de várias naturezas, ou aplicações desse tipo, num sentido mais específico. Então, qual que é o desafio agora, né? A gente agora vai precisar estudar loucamente? Provavelmente. As empresas vão precisar desenvolver novas estratégias para isso? Provavelmente. A gente vai ter que repensar o que é a educação nesse novo mundo? Certamente também. Então, todo mundo vai ter que achar novas estratégias para conseguir lidar com essa circunstância nova que a gente descreveu aqui no começo da nossa conversa, né? Um mundo que muda muito rápido, ele é cada vez mais conectado, cada vez mais interdependente. Então, a gente precisa de novas habilidades para navegar num oceano que é um pouco diferente do laguinho que a gente estava acostumado até pouco tempo atrás. Nossa, demais, cara. Eu acho que uma das maneiras de você atender a essa demanda de estudo contínuo, e é uma forma meio perene, né? Porque a gente tá constantemente agora usando algoritmo para descobrir, usando algoritmo para testar, usando algoritmo para decidir, e aí a gente vai tirar desses algoritmos e dos resultados de estudos para desenvolver os próximos algoritmos. Então, como isso é tudo muito vivo, o conhecimento que a gente precisa estruturar, ele meio que é o que você falou, né? O lifespan dele lá, que era de 10 anos, agora ele é muito menor, né? E acho que uma das maneiras de facilitar o consumo disso aí são as plataformas online,
de ensino, o esquema que a galera tem feito cada vez mais de fazer um conteúdo de ensino em vídeo aonde tá gravado e é de uma forma quase que daquele esquema de infotainment lá, de você fazer um material que é menos parecido com a sala de aula que a gente tinha antigamente e mais parecido com sei lá, o canal do Castanhari, é um negócio assim, que é um negócio que você consome quase como um Discovery Channel aí. Não sei se quem é muito novo ainda sabe o que é Discovery Channel, mas Castanhari, quem é muito novo vai saber, então. Boa. Mas eu acho que é uma maneira, cara, que eu vejo que pode ser bem explorada, sabe? De transformar isso num conteúdo a ser consumido de uma forma mais contínua e mais tranquila, se é que tranquilo se aplica, mas... Cara, eu concordo muito com esse ponto que você trouxe agora. No comecinho da sua fala, que a gente estava discutindo um pouco sobre esse lifespan, né? Ou como isso tá curto e a gente precisa aprender cada vez mais coisas de uma maneira cada vez mais frequente, né? Tem uma frase do Alvin Toffler que eu gosto bastante, que ele fala que o analfabeto do século XXI não é mais aquela pessoa que não sabe ler e escrever, mas aquela pessoa que não tá preparada para desaprender e reaprender constantemente. Cara, eu acho que essa frase ela envelopa muito bem assim, o desafio que tá colocado e aí eu acho que tem algumas questões importantes, né? Você já abordou várias delas. Uma delas tem a ver com a questão do formato ou do paradigma do que é essa educação nesse ambiente digital, né? Porque eu concordo bastante com alguns autores e autoras que falam que essa primeira geração, entre aspas, do EAD, do ensino à distância, na verdade ela não produziu nenhuma transformação muito importante, né? Pelo menos até Covid, né? Então, até a pandemia, o que a gente tinha em termos de EAD eram vídeos que você podia acessar de maneira assíncrona, em maneiras diferentes. Então, você tinha um espaço para exercer sua autonomia muito maior a respeito do seu processo de aprendizagem, né? De uma maneira super ampla mesmo. Mas, em termos de formato, linguagem, etc e tal, ainda era tudo muito próximo, né? No geral, claro, certamente existem exemplos que são exceções, é isso que eu tô falando, mas no geral... Mas mesmo assim, eu acho que existia uma oportunidade no mercado de trabalhar em alguma coisa para um nicho de pessoas que gostaria de experimentar isso e agora mudou o paradigma, que é tipo, cara, é uma necessidade real das pessoas consumirem isso. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que essa pandemia veio, mostrou que as coisas podem funcionar remotamente, né? Trabalho, educação e um monte de coisa. Mostrou que os formatos tradicionais para esse ambiente remoto, em que nesse momento, pelo menos, a gente está sendo obrigado a ficar remoto, né? Não é uma opção. Então, e quanto mais tempo isso dura, a gente não tem muita visibilidade sobre vacina, sobre imunidade, tá tudo um pouco obscuro ainda, né? Então, quanto mais tempo isso durar, ao menos em tese, essas raízes dessas mudanças que a gente está vendo acontecer nesses meses, elas se aprofundam, né? Então, será que vai fazer sentido a gente voltar para a sala de aula como a gente fazia até fevereiro desse ano? Ou agora a gente descobriu que existem várias outras coisas incríveis que a gente pode usar o digital para fazer, e aí eu conecto com o que você falou a respeito desses outros formatos, dessas outras linguagens. Eu acho que tem um espaço gigante, assim, para que essas outras linguagens, outros mecanismos, outras plataformas possam ser combinadas para a gente pegar conteúdo e tornar esse conteúdo um conteúdo mais acessível, um conteúdo que seja mais engajador, um conteúdo que fale a linguagem melhor das pessoas, enfim. Acho que tem um monte de ganho que a gente pode ter, que alguns desses autores e autoras que eu falei rapidamente agora há pouco, estão chamando já de pós-EAD, como se fosse uma segunda geração, entre muitas aspas, desse EAD típico que a gente conheceu até aqui. Cara, eu acho que esse universo que se abre a partir daqui, e aí os exemplos que você citou são ótimos, né? Tem um monte de canal incrível no YouTube ali, por exemplo. Você falou do Castanhari, sei lá, tem um canal que chama Meteoro, tem o Buenas Ideias, do Eduardo Bueno, aquele historiador lá, o cara do Sul, que, pô, eu acho um cara incrível que fala sobre história de um jeito sensacional. Então, eu acho que existe um universo inteiro a ser explorado, né? O novo mundo, entre aspas, do EAD tá colocado, a gente já sabe que funciona, as pessoas foram obrigadas a fazer isso, e acho que desmistificou um pouco, né? Eu acho que a gente estava muito preso ali também ao jeito de se fazer as coisas, então acaba que vem a pandemia, você é obrigado a ficar em casa, é obrigado a fazer funcionar de um outro jeito, de repente você vê que funciona de outro jeito. E agora, né? Como é
que você faz para voltar para as coisas como eram antes, né? E para os problemas que a gente enfrentava antes também. Então eu acho que essa transformação que se coloca como oportunidade é uma transformação que, sem dúvida nenhuma, pode trazer muito impacto para isso que a gente está discutindo aqui a respeito dessa... tem um outro termo para isso, né? Que é o lifelong learning. Então, assim, esse aprendizado de vida inteira aí, numa tradução livre. Claro, se você tem outros formatos, outras linguagens, coisas muito mais legais, divertidas e etc., para você se relacionar e para você aprender, aquilo pode te acompanhar e o seu processo de aprendizagem não precisa mais ficar restrito àquela ideia muito míope de educação tradicional, de sala de aula, de formação tradicional. Eu acho que tem, assim como a gente estava discutindo que as empresas precisam mudar as coisas, a visão tradicional que vem dominando nas últimas décadas e atualizar essa visão tradicional para outros aspectos, né? Um dos quais o data literacy que a gente está conversando aqui, eu acho que o mesmo vale para a educação. A gente herda dessa estrutura educacional tradicional, principalmente desse momento pós-revolução industrial e, assim, com raras exceções, você não tem uma mudança tão importante a respeito dessa estrutura, do jeito que o currículo é construído e assim por diante. E eu acho que agora, isso já era discutido, amplamente discutido nos últimos vários anos, claro, não é uma novidade, mas eu acho que esse contexto aqui que a gente precisou se adaptar e ficar mais em casa e fazer as coisas funcionarem remotamente, ele ilustrou aqui e falou assim, cara, esse caminho dá para seguir, tem um espaço gigante, dá para fazer desse jeito, dá para fazer bem, dá para fazer legal, dá para fazer de um jeito relevante, de um jeito acessível, de um jeito que não seja maçante, que não carregue aquele processo de avaliação absolutamente tosco e equivocado da educação tradicional. Enfim, eu acho que se abre um universo bem grande de possibilidades e quem conseguir, só para amarrar o raciocínio, né, mas eu acho que quem conseguir visualizar isso primeiro, certamente vai ter uma vantagem muito grande competitiva, né? Porque se a gente está falando dessas alterações muito rápidas de mercado, de habilidades e tal, e a necessidade do profissional de estar constantemente se atualizando, a gente tem um buraco aqui, né? Porque naquela mesma pesquisa da IBM que eu citei antes, menos de 40% dos CHROs, né? Que é o C-Level do RH, menos de 40% acha que a responsabilidade por esse lifelong learning é da empresa, né? E menos de 30% desses líderes entrevistados de 50 países acreditam que o sistema educacional dos seus países é capaz de produzir esse profissional com essas novas habilidades. Então, como que a gente vai resolver esse desafio agora? Se menos da metade das empresas acha que é responsabilidade dela e menos de 1/3 das empresas acha que o seu respectivo país é capaz de produzir esse novo profissional, a gente está na mão de quem agora, né? Como que a gente atravessa esse... Deixa que eu deixo, né? Gigante, exatamente. Cara, é complicado isso aí, porque eu deixo que eu deixo, né? Se você não vai formar... A responsabilidade não é minha, mas também não é dele ali. De quem que é, então, né? E assim, a resposta que a gente tem é o mercado vai assumir essa responsabilidade, né? Porque sempre é assim que funciona. Quando existe uma oportunidade de você gerar valor a partir de alguma necessidade da sociedade, barabim, barabimba, né? Como dizia o Beatles lá. Boa referência. Cara, eu acho que eu tenho a sensação de que empresas como a Terra, por exemplo, né? Essas empresas que atuam hoje no mercado de educação, mas que já trazem uma visão muito diferente do processo de educação tradicional, são empresas que têm um papel importante, mas eu voltaria, e talvez eu discordaria um pouco desse 40% de líderes de RH que eu mencionei agora da pesquisa da IBM, e eu diria que as empresas têm sim um protagonismo gigante para exercer nesse processo de retreinamento, requalificação, enfim, na falta de um termo melhor. Mas por quê? Porque a própria vida, as empresas são as pessoas, né? Então, assim, se eu tô num contexto em que é difícil eu ter profissionais, que já é o contexto que a gente vive hoje, né? O universo da tecnologia é um universo que tem muito mais vaga do que profissionais bem qualificados disponíveis. E não é nem só programador, né? Que às vezes o pessoal pensa no universo de tecnologia
tecnologia e fala, programador. Cara, não. Tipo, profissional com todas as competências e pra todos os set de habilidades que a gente precisa, né? Exatamente. Então, assim, já existe um gap de haver esses profissionais disponíveis no mercado, né? E esse gap tá colocado aí no mundo inteiro. Até então, o que a empresa fez tradicionalmente? A empresa resolvia o problema do gap de habilidades, né? Então, habilidades novas que se mostravam necessárias numa determinada época, em geral, foram preenchidas ou foram atendidas com a contratação de novos profissionais. Mas se essa via de contratação de novos profissionais mais atualizados, mais modernos, tudo entre aspas, mas se essa via de contratação ela não está mais disponível, como a gente já está vendo acontecer no universo de tecnologia, como que eu faço para ter o talento que eu preciso para sobreviver, eu empresa, né? Então eu entendo que, claro, que não vai ser uma coisa one size fits all, não é uma solução única que vai servir para todo mundo. A gente vai ver vários experimentos acontecerem e já estamos vendo alguma coisa acontecer nesse sentido. Mas eu acho que de alguma maneira a empresa vai perceber que ela precisa exercer um certo protagonismo nesse processo para sua própria sobrevivência no fim do dia, sabe? Sim. Todo esse ciclo dos sistemas de ensino que vão se reciclar e tudo mais, inclusive esse relacionado às empresas, tem a ver com essa necessidade do saber, né? Precisar mudar a maneira que a gente faz a aquisição do saber como indivíduo, como empresa, como sociedade. E isso aí tem bastante a ver com aquela curva lá de maturidade, né? De negócios e tecnologias e tudo mais. Toda essa parte de ensino e a renovada que tava tendo essa guinada nos últimos anos, ela tava com dificuldade de passar de uma fase ali, muito embora você tenha números expressivos em alguns mercados e tudo mais, essa crise, essa pandemia aqui que a gente tá passando, com certeza colocou todo mundo na mesma página em relação a que isso veio pra ficar e que é o ponto de partida, né? O ponto em comum e partam daqui e boa sorte, né? Não tem muito o que fazer. Cara, é um pouco disso, né? Porque, de uma certa forma, talvez a gente esteja navegando por novos mares nesse sentido, porque são fenômenos recentes, né? E a gente pode usar de novo o Facebook como exemplo. Quem diria, né, que 10, 12 anos depois da sua criação, o Facebook teria o papel que teve nas eleições americanas, né? Vou fazer uma comparação em relação à tecnologia, comunicação, tá? Então, se a gente volta lá no começo do século XX, tem um fenômeno de alguma maneira similar, guardado as devidas proporções e tentando me salvar de qualquer tipo de anacronismo, né, de julgar o passado com o olhar do presente. O fenômeno do Mussolini na Itália tem muito a ver com o rádio, né? O Mussolini era um cara que falava muito bem, que se apropriou ali da tecnologia de comunicação da época como quase ninguém conseguiu se apropriar. Então, é curioso a gente ver o impacto da tecnologia efetivo, porque geralmente a gente fala muito sobre, tudo bem, vai ter um impacto no desemprego, que a gente já falou aqui, né? Mas eu acho que tem alguns outros recortes de como a tecnologia impacta na nossa vida, no nosso comportamento e tal, que não são sempre anotados ou sempre citados, né? Então acho que esse é um lugar muito legal da gente olhar. Então, o que a gente faz agora, né? Geralmente a nossa sociedade, ela é um pouco reativa ao invés de ser proativa, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, do sistema jurídico, né? As leis de uma sociedade, por exemplo, em geral essa lei ela sempre muda em virtude de alguma coisa nova que aconteceu, né? Você não consegue prever um crime no futuro que nunca ninguém fez, né? Então, como que a gente redefine os nossos acordos a partir de agora, enquanto sociedade, que várias regras do jogo agora vão precisar ser revistas. Então a gente pode falar isso no contexto de publicidade, a gente pode falar sobre questões éticas importantíssimas relacionadas a essas tecnologias de dados, mas a gente pode falar exclusivamente também sobre o jeito que as empresas operam, né? Então, para que eu consiga a tecnologia de inteligência artificial, enfim, essas tecnologias de dados, elas por si só não são o suficientes para transformar o seu processo decisório, assim como uma quantidade inimaginável de dados por si só não é suficiente para transformar um processo decisório, ou para criar dentro das empresas todas as condições de adaptabilidade, de inovação, de eficiência, de produtividade que elas precisam para sobreviver nesse cenário que a gente está vivendo aqui, que a gente tão bem descreveu nessas últimas trocas que a gente fez aqui agora. Mas o que está claro é que tem um
lado que a tecnologia entra de uma maneira mais coadjuvante nesse sentido, mas o que destrava esse potencial incrível que essas tecnologias têm são novas habilidades, são novos processos, são novas maneiras de colaborar, são novas maneiras de se estruturar uma empresa que não seja algo tão verticalizado, tão inflexível do ponto de vista da estrutura organizacional, que tenha uma transversalidade maior entre as áreas, uma união maior entre as áreas. Então a gente vê muito resultado positivo, por exemplo, em empresas que começam a trabalhar com vários squads em várias áreas diferentes, né? Você partir para esse tipo de abordagem te confere uma transversalidade maior entre diferentes áreas e diferentes serviços e produtos que essa empresa eventualmente ofereça. Então, o que a gente está vendo acontecer é meio que uma resposta evolutiva, né, de uma certa forma. A gente tem uma estrutura ou um jeito tradicional de se fazer as coisas que de alguma maneira nos trouxe até aqui e, obviamente, são responsáveis por várias das coisas incríveis que a gente tem, claro, por vários dos problemas que a gente tem, e agora a gente vai precisar encontrar uma nova maneira de lidar com esses problemas novos, com esses desafios novos, com esses contextos novos que apareceram. E eu acho que a gente está justamente nessa meiuca aqui do processo, sabe? É animal, cara. Eu acho que tem uma conexão que eu queria fazer aqui para lembrar quem tá escutando que tecnologia se diz respeito a qualquer ferramenta nova desenvolvida por necessidade. A gente pode interpretar por essa perspectiva. E tecnologia é um negócio que surgiu e possibilitou a sociedade do jeito que desde da época das cavernas, sabe? A gente inventou tecnologia de lança e ferramentas melhores e tudo isso para escalar a nossa capacidade de lidar com problemas relacionados à sobrevivência, relacionados a conseguir viver numa sociedade melhor, com uma infraestrutura melhor e poder se deslocar menos. Tudo isso é desenvolvimento de tecnologia. Tecnologia não é só seu computador, seu processador, software e hardware e etc, né? Isso tem um contexto muito mais abrangente, muito mais antigo e que dentro dessa abstração é interpretável sobre qualquer época, né? Tanto que a gente consegue encaixar e fazer isso que eu tô fazendo agora. Porque eu acho que faz todo sentido e, assim, abre a sua cabeça e amolece um pouco a dureza que às vezes a gente tem, né? Em entender e em aceitar coisas novas, né? Cara, eu gosto muito disso que você falou agora. Eu costumo falar bastante isso em aulas, etc. Que essa visão da tecnologia como uma ferramenta nova, como um dispositivo novo, é uma visão, além de muito pobre e pouco interessante, é também uma visão equivocada, né? Eu concordo muito com isso que você colocou a respeito de como a tecnologia estende a nossa humanidade, né? Então, quando o nosso antepassado, 200 mil anos atrás, pegou um galho no chão para alcançar uma fruta que ele não alcançava na árvore, isso é uma tecnologia, né? Ele estende o braço do ser humano e te faz alcançar uma coisa que você não alcançava, ou a questão da caça, como você falou, da lança, né? E aí é legal a gente também olhar a tecnologia a partir dessa perspectiva, porque ela também fica muito claro essa relação intrínseca e indissociável entre tecnologia e cultura, né? Porque não dá para entender a evolução da humanidade sem entender o papel da tecnologia nesse processo, nessa perspectiva que você tão bem colocou, como também não dá para entender a evolução da humanidade sem a evolução cultural atrelada a esses processos, a esses desafios do dia a dia. Então essa lógica, essa relação indissociável entre tecnologia e cultura, ela se dá em todos os âmbitos. Claro que também se dá no âmbito corporativo, né? No âmbito das empresas. Então, eu acho que essa história dessas habilidades novas e de data literacy, como a gente está tratando aqui, vem como um conjunto de habilidades novas que vão nos permitir navegar nessas condições atuais de mundo. É isso que a gente tem que entender também, que esse processo de mudança, etc e tal, muito mais do que a gente conseguir agora a culpa é do Facebook que causou todo o problema e tal. Esse é um processo histórico natural. A gente primeiro endeusa uma tecnologia e depois a gente demoniza a tecnologia. Isso acontece com a gente desde sempre, tá? É muito curioso como esse padrão vem se repetindo de maneira consistente há muitos séculos. Mas o mais importante disso, assim como, sei lá na Revolução Industrial, como a gente já falou aqui antes, houve uma série de transformações na cidade, na educação, na moradia, no comportamento, em 1 milhão de coisas. A gente também tá vendo uma coisa parecida acontecer agora, né? Com as suas especificidades desse momento histórico que a gente vive hoje, claro. Então, é curioso a gente
gente olhar que, sim, nos próximos 5 ou 10 anos, a gente vai precisar aumentar os nossos níveis de data literacy, sem dúvida nenhuma. Mas talvez daqui a 5 anos, exista um outro conjunto de habilidades que vão se fazer necessárias também. Então a gente também vai ter que estar ligado daqui a pouco para saber o que está acontecendo e qual movimento a gente faz, né? Acho que é um pouco, se a gente pudesse usar uma metáfora, é um pouco daquele navegador que sabe ler o vento, que sabe ler o mar, que sabe ler o céu e vai se posicionando as suas velas ali, as suas estratégias de navegação de acordo com essa leitura. Eu acho que a gente vai precisar resgatar um pouco dessas habilidades de navegação para entender o que fazer nesse ambiente em que vento, condição climática, condição do oceano muda tão frequentemente, né? É todo um processo de partir de uma coisa mais rudimentar e ir sofisticando, né? E o próprio processo de sofisticação, como você colocou, ele transforma o objeto que está sendo sofisticado, né? No caso, uma tecnologia específica, inteligência artificial, como também nos transforma de volta, né? É uma via de mão dupla essa via de transformação. Sim, cara, demais. Talvez uma das coisas mais importantes de aumentar os níveis de data literacy tenha a ver com a gente começar a se questionar o que é métrica. O que eu quero medir, como eu quero medir, o que eu preciso medir para responder uma pergunta de negócio que eu tenho hoje, como eu defino eficiência, como eu defino produtividade, o quanto eu sei sobre a natureza do problema que eu preciso resolver, porque o jeito que eu modelo o meu problema, por exemplo, de distribuição no território nacional, né? Vocês têm um desafio logístico imenso, imagino, para fazer todas as entregas e cumprir prazos e assim por diante. Então, eu preciso entender sobre esse problema, eu preciso entender sobre especificidades locais de infraestrutura, enfim, uma série de coisas. Sem o conhecimento muito profundo sobre o problema de negócio que eu preciso resolver, se eu não souber profundamente sobre isso, quando eu for modelar isso para criar um algoritmo que vai me dizer aonde que eu instalo os meus centros de distribuição, esse meu modelo ele não vai representar muito bem a realidade do problema que eu preciso resolver. Então acaba que tudo que a gente faz com dados, uma análise, uma regressão, um cruzamento de vários dados, um algoritmo, coisas mais avançadas, né? Criar ali uma inteligência artificial para conversar com as pessoas e tal. Tudo isso, do ponto de vista técnico, parece até ficção científica às vezes, né? Mas o que pouco se fala e o que eu acho que os níveis mais altos de data literacy vão impactar positivamente, ou precisam impactar positivamente, é você conseguir conceber muito bem o problema que a gente precisa endereçar, porque é a partir dessa concepção mais correta e adequada, da formulação de perguntas ou de hipóteses, que aí você consegue pegar toda essa parte técnica, estatística e tal, e fazer isso trabalhar a seu favor, né? A gente fala muito sobre ciência de dados, mas as pessoas falam quase que exclusivamente sobre dados e muito pouco sobre ciência, mas duas palavrinhas estão lá, né? E eu acho que é importante a gente resgatar essa dimensão da ciência, porque existe aqui um método de trabalho, um método científico, elaboração de hipóteses, você vai corroborar ou refutar a hipótese que você colocou, qual decisão você toma caso a sua hipótese seja refutada, enfim, tem uma série de questões de como se pensar o problema, de entender um pouco sobre como você mede alguma coisa, vou criar uma métrica para medir um determinado índice de produtividade, eu simplesmente crio um número e começo a contabilizar, ou eu preciso entender um pouco melhor sobre o que eu estou medindo, se a fonte de dado que eu estou puxando é uma fonte que tem uma base representativa para resolver aquele tipo de problema. Acho que tem uma série de questões relacionadas a como a gente concebe o problema, como a gente modela o problema e como a gente transfere os aprendizados todos das análises que a gente for fazer para melhores decisões, que são elementos fundamentalmente humanos e que são muito mais bem executados com quem tem níveis mais altos de data literacy, né? O que faz até você se libertar um pouco daquela visão puramente ferramental que a gente estava falando. Tudo bem, eu troco aqui o meu, sei lá, a minha planilha no Excel para uma plataforma de business intelligence, pronto, eu sou orientado por dados, agora a minha empresa é driven. Quando, na verdade, mais distante da verdade, assim. Cara, você falou muito bem um negócio que eu reparo às vezes, que é essa confusão com ciência de dados versus análise de dados, sabe? Às vezes o pessoal quer dizer análise de dados e fala ciência de dados, e é tipo, putz, são coisas muito
muito distantes uma das outras. Uma tem muito a ver com a outra, mas elas em si são muito distantes, né? Então é errado você falar assim, quando você quer dizer, na verdade, que você só quer entender ali. Eu acho que tem vários recortes possíveis, assim, né? Tem uma discussão muito boa, né? Quando você fala um pouco sobre, mas analista, cientista e tal. Então tem várias maneiras a gente colocar algumas diferenças. O que não significa... Assim, claro, você tem um analista de dados que, em tese, é uma pessoa que tem um conhecimento um pouco menos amplo, né? Do que um cientista de dados. Então, é uma pessoa que vai produzir um report ali, um relatório, uma análise, mas certamente não vai ter capacidade de fazer um algoritmo de clusterização e colocar esse algoritmo em produção, enfim, automatizar processos e tal, que aí você espera disso um profissional que tem um repertório mais amplo, mais profundo para lidar com esse tipo de coisa. O que não significa que o cientista de dados, né, que seria esse profissional mais robusto, mais com conhecimentos mais aprofundados, ele não realize análises também, né? Tem algumas palavras que acabam caindo tanto no uso corriqueiro que elas têm as suas fronteiras não tão bem definidas, né? É que nem inteligência artificial, né, cara? Que o pessoal, assim, 70% das coisas que a gente fala que não é, entendeu? Mas é difícil de você explicar a diferença, então às vezes a gente só fala, tudo bem, cara, fala que é e beleza, sabe? Cara, é exatamente isso, assim, e assim, você pode olhar para esse tópico que você trouxe, né, dos termos, do que eles significam e tal, de vários lugares diferentes, né? Tem gente que critica o uso de inteligência artificial porque não se tem um consenso sobre o que de fato seja inteligência. Então, assim, tem vários jeitos de se olhar, mas também dá pra gente olhar numa perspectiva histórica e lembrar que o termo inteligência artificial surge ali em meados de 1956, né? Então, é um termo antigo e que certamente tem a ver com aquele contexto histórico, aquela visão que a gente tinha, aqueles conhecimentos que estavam disponíveis naquele momento. O que acontece é que a gente herda esse termo e acaba dando vazão para ele hoje, porque apesar dessa parte mais teórica, estatística, enfim, ser uma parte mais antiga, né? Tão antiga, por exemplo, quanto esse exemplo que eu dei de 1956, o que faltavam eram algumas condições para que aquelas teorias todas pudessem ser aplicadas, né? Que a gente ganha com a evolução tecnológica, que é basicamente poder de processamento e quantidade de dado digitalizado. Então, quando essas duas condições se encontram, agora no começo do século XXI, principalmente, aí se cria as condições necessárias para que todas aquelas teorias antigas, se eu não me engano, tinha paper sobre o que seria rede neural da década de 40 do século passado também. Então, assim, eram conhecimentos, eram ideias que já estavam presentes há bastante tempo, mas que faltava ali uma condição de infraestrutura, de poder de processamento, etc e tal, para essas coisas conseguirem ser colocadas em prática. Então, acaba que a gente não revê o termo, né? A gente resgatou o termo e está utilizando esse termo. E eu acho que a gente vai precisar, quando eu falei que a gente tem alguns desafios de rever os nossos acordos enquanto sociedade, as regras do jogo ali, eu acho que aqui também vai entrar uma discussão muito boa, que o que de fato significa isso, né? Assim como lá no final da década de 90, da mesma forma que hoje as pessoas falam, mas eu preciso contratar gente de dados e eu não consigo encontrar profissional de dados no mercado, né? Salário super alto, demanda super alta e tal. Eu lembro de ter visto uma coisa parecida com um programador. Então, eu comecei a trabalhar com 16 anos programando, eu sabia programar numa linguagem besta qualquer, assim, mas era tão difícil de encontrar esses profissionais que se você soubesse, você tinha emprego, né? E aí, com o tempo, hoje você vê lá vários tipos de programador, front-end, back-end, full stack, programador disso, daquilo, mobile, blá. Eu acho que vai acontecer um processo de amadurecimento dessa área de dados também, né? Esse fenômeno tá tão acelerado que até pra gente conseguir dar sentido pra ele tá difícil, né? Mas eu vejo um amadurecimento acontecendo, tanto do ponto de vista dos conceitos, do que é o quê, de como a gente vai utilizar isso ou não, até onde essas coisas podem ir ou não podem ir, quais são as limitações dessas coisas. Eu acho que tem uma série de discussões pra gente ter, inclusive, vinculando essa reflexão com o nosso tema de hoje, tem alguns autores que falam, por exemplo, que aí num espaço de 5 a 10 anos, pensando mais em mercado americano, europeu ali, alguns países na Europa principalmente, que na hora que a gente tiver esses níveis de data literacy mais altos para todas as áreas de negócio, isso é uma coisa importante da gente falar. Assim como as habilidades digitais, né, dos últimos anos são habilidades e conhecimentos, todo mundo de todas as áreas de atuação precisam aprender, os níveis de data literacy vão precisar ser elevados em
todas as áreas de negócio. Não é só o profissional que trabalha com dados. Todo mundo vai ter que ter esse conhecimento aumentado. E alguns autores estimam que em 10 anos, se a gente conseguir fazer essa transição e aumentar bastante o nível de data literacy das pessoas, talvez a demanda para profissionais puramente especialistas em dados caia, né? Sim, é verdade, cara. E você falou sobre o amadurecimento dessa área, ainda é muito incipiente. Que tipo de insumo que as pessoas têm que ter para começar a fazer isso? Que tipo de tecnologia a gente usa para botar esses resultados de experimento e essas hipóteses? E como que a gente escala isso de uma maneira que não saia muito caro? Porque hoje em dia, por exemplo, se for rodar coisas de ciência de dados em escala, a gente tem que usar a técnica de computação distribuída que não foi criada exatamente para isso e para lidar com esses tipos de problema. E aí você tem várias coisas que você fala, putz, cara, eu acho que a gente tem que descobrir uma maneira mais simples e mais eficiente de lidar com esse problema do ponto de vista técnico. Então é interessante observar também o momento, né, que a gente tá aí. A gente tem uma série de desafios colocados, até quando a gente vai medir um pouco da eficiência daquilo, né? Então, será que agora, tudo bem, inteligência artificial parece um negócio incrível, né? Se pode fazer um carro dirigir sozinho, imagina o que não pode fazer pela minha empresa. Então, assim, quando a gente vê esse tipo de desafio super complexo, super complicado, sendo vencido pela tecnologia, acaba vindo um pouco daquela sensação de, cara, então, quando que eu consigo colocar esses poderes mágicos dentro da minha companhia pra mágica acontecer aqui dentro também, né? Mas é curioso, acho que os pontos que você trouxe são pontos muito importantes, né? Então, e eles estão vinculados a um outro aspecto que eu acho legal da gente abordar, que é um pouco dessa especificidade que você tem. Então, assim, imagina que uma das coisas que dificulta um pouco esse desafio de aumentar os níveis de data literacy de uma maneira geral, tem um pouco a ver com o fato de que você não tem uma plataforma ou um jeito de fazer as coisas que serve para todo mundo, né? Então, todo mundo quer um pouco disso. Não, me dá uma solução de escala que já esteja mais pronta e tal, e aí eu consumo isso e tá tudo certo, fica muito mais fácil de eu avançar. Nessa área de dados, né, de uma maneira mais ampla, você tem uma relação muito íntima entre o tipo de problema que você precisa resolver e a configuração técnica, estatística, de time, de tecnologia, de infraestrutura que você precisa colocar em prática para resolver aquele problema. Não necessariamente você vai precisar das coisas mais modernas e mais incríveis do mundo para tudo que você for fazer. Daí que vem a importância de ter esses níveis de conhecimento mais elevados. A hora que eu entendo a natureza do meu problema, também começa a ficar mais claro para mim qual que é a combinação de recursos humanos, técnicos, processos, enfim, que eu preciso combinar para chegar numa solução eficiente que não seja um tiro de canhão para matar uma cobrinha, sabe? Então eu acho que esse conhecimento sobre os temas, sobre como isso funciona, sobre como essas coisas todas são aplicadas em negócio, ajuda você a ter uma visão mais crítica sobre esse processo e a entender que muitas vezes menos é mais, né? A gente ouve tanto isso, menos é mais, menos é mais, menos é mais, mas cara, às vezes menos é mais mesmo. Às vezes uma planilha do Excel dentro de um processo, dentro de uma estrutura, dentro de um time com determinadas características, todas elas relacionadas à natureza do problema, do desafio que você precisa resolver, ela pode ser eficiente sim. Você não precisa ter uma inteligência artificial para resolver tudo, sempre, né? Então, tem um lugar importante da gente começar a olhar a relação entre o tipo de problema, as características do problema e o tipo de solução que a gente vai desenvolver e utilizar para atacar aquilo. Cara, a minha via de regra é a seguinte: se é difícil, tá errado. Se você consegue descrever a regra, você não precisa usar inteligência artificial, você precisa programar, só isso. É engraçado, porque parece que, de alguma maneira, às vezes eu ouço as pessoas falarem um pouco sobre isso e me parece que existe até uma coisa meio inconsciente de você terceirizar, né, para a máquina o que ela vai fazer para você. Então, assim, o que a gente tem hoje na prática, a gente tem alguns algoritmos ali com uma eficiência muito conectada com o tipo de problema que ele vai resolver e com diferentes níveis de eficiência, de acerto e tal. Não é, de novo, né, não é uma coisa tipo one size fits all, que a gente vai instalar um computador central no planeta e aí ele vai começar a tomar todas as decisões, resolver as coisas e tal. E é importante a gente lembrar também que algoritmo é opinião, é
visão de mundo em código, né? Então imagina que a gente tá vendo nos Estados Unidos, no Brasil e vários outros países discutir bastante o uso de inteligência artificial para segurança pública. Então eu acho que esse exemplo é um exemplo ótimo da gente entender. Que imagina que o que é segurança pública? Qual que é a natureza do problema da segurança pública? A gente falou sobre métrica. Qual que é a métrica que eu escolho para descobrir se a minha segurança pública está funcionando ou não? Se eu estabelecer como métrica central ou um dos indicadores centrais número de prisões que eu efetuo, que a minha polícia efetua, e eu for construir um algoritmo para aumentar essa métrica, para melhorar essa métrica, né? Eu vou produzir e aprofundar uma série imensa de problemas estruturais e históricos que todas as sociedades carregam, né? A gente está vendo isso acontecer nos Estados Unidos agora com o uso de tecnologia e como isso está caindo de maneira totalmente descompensada e desequilibrada sobre alguns grupos da população, né? E não por coincidência são sempre os mesmos grupos que pagam essa conta. Então, eu acho que esse exemplo é um exemplo que ilustra muito bem como, se a gente quiser usar essas tecnologias super poderosas para fazer tudo que a gente leu na revista ou no autor de futurologia ou, enfim, essas coisas que são um pouquinho mais espetaculosas, geralmente citam as coisas boas que essas tecnologias podem fazer, mas não falam sobre o outro lado das coisas, né? E é importante a gente saber que tem solução nova, mas tem problema novo, né? É sempre assim, sempre foi assim. A prensa mecânica trouxe soluções novas, mas trouxe problemas novos. O rádio, a TV, todas as a energia nuclear trouxe uma série de coisas boas para a medicina, por exemplo, mas trouxe uma série de riscos novos que até então a gente não tinha. Então a gente tem que entender que a tecnologia não é algo imparcial, imaculado, completamente isolado do contexto e que precisa ser tomado única e exclusivamente pelos seus atributos técnicos e pelo seu potencial de transformação desse mundo para um lugar melhor. Isso é importante, mas essa não é a história inteira, porque a tecnologia, ela, de uma forma geral, ela nunca pode ser tomada, ou pode ser considerada, ou pode ser analisada, ou pode ser estudada, ou pode ser adotada fora do seu contexto histórico, fora de uma questão cultural. Tudo isso é uma colcha de retalhos da qual a tecnologia é indissociável, ela é parte desses processos todos, né? Então, não dá pra gente olhar para a inteligência artificial e ver tudo que ela pode fazer em teoria, né? E achar que só porque ela tem coisa boa para oferecer, ela só vai ser usada da maneira benéfica, né? O que importa na tecnologia não é o atributo técnico, é o uso que se faz. E o uso que se faz é fundamentalmente humano. Por isso que a gente está aqui falando de data literacy, tem a ver com o humano e não com a ferramenta. Cara, excelente, assim, acho que você falou tudo agora. E sobre ética que você esboçou aí, vai ter mais um episódio aqui com o Zé, que a gente vai falar exatamente sobre isso. Bom, pra quem tá escutando aqui, se sentiu provocado ou provocada a conhecer mais sobre isso, a experimentar mais coisas relacionadas a todo esse mundo digital, a data literacy e tudo mais, além da Terra, que oferece várias coisas relacionadas a isso, tem um evento que vai acontecer que pode ajudar bastante, deve ajudar bastante quem tá com esses interesses, né, Zé? Cara, eu não saberia descrever melhor do que você. A gente tem agora, entre 10 e 14 de agosto, a Digital Product Week. Então é esse evento aberto, é um evento que a gente oferece desde 2018, e a ideia é compartilhar uma visão mais humana e otimista sobre o futuro do trabalho, um pouco sobre esses efeitos de evolução tecnológica e trazer bastante especialista do Brasil e de fora do Brasil para a gente falar um pouco sobre, refletir um pouco sobre as habilidades profissionais e tudo que a gente precisa aí para esse século XXI, que já começou de um jeito tão maluco, né? Então são 5 dias, né, com mais de 30 horas de conteúdo, a inscrição é gratuita, então seria incrível poder contar com a participação de todo mundo que se sentir interessado de alguma maneira. Então são aulas ao vivo, tem momentos de debate, tem masterclasses, tem um acesso que a gente vai dar para a nossa plataforma digital de aprendizagem da Terra, com todos os conteúdos, com todas as curadorias que a gente faz, interação com todo mundo que vem falar e com todo mundo que está participando. A gente já tem mais de a gente tem milhares de pessoas aí, 7.000
8.500 pessoas, 8.000 pessoas que já estão inscritas. Então, gente do Brasil inteiro, gente de vários lugares. Então, nesse sentido, vai ser super rico, né? Quando a gente olha numa perspectiva de troca. Vários materiais práticos disponíveis para aprofundar conhecimento e aplicar ideia. E, claro, vaga e oportunidade de trabalho. Sei que para vocês que estão ouvindo a gente não, porque vocês vão continuar trabalhando aqui, porque aqui é mó legal. Mas, para várias pessoas que procuram também, acaba que é uma oportunidade muito rica de networking para todo mundo, até para ver como é que estão os outros segmentos atuando e assim por diante. Então, é só entrar digitalproductweek.com, fazer a inscrição por lá, gratuito, na faixa. Seria um prazer gigantesco pra gente poder contar com a participação de vocês. Um animal demais, cara. Galera, quem tá ouvindo aí, vai lá conferir isso aí, participa desse evento que, putz, vai ser sensacional, com certeza absoluta. Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadlab. Eu tô também em todas as redes sociais como BF Gouveia. Eu tô como José Borbola no Instagram e no Twitter. LinkedIn também, José Borbola Neto. Vai ser incrível se a gente puder trocar. Enfim, se alguém tiver alguma referência, alguma crítica. Eu adoro quando as pessoas me procuram depois de um papo como esse e falam, mas eu li um autor que fala uma coisa diferente que você falou. Eu acho que muito mais do que tá aqui falando sobre um objeto de estudo meu, eu também acho que é uma troca e uma oportunidade de aprendizagem incrível para mim. Então, sintam-se super à vontade para me procurar ali, para criticar, para trocar ideia e tal. Eu adoro fazer isso, então estou super disponível. E, Bruno, muito obrigado. Pra gente é uma oportunidade gigante poder estar aqui, poder trocar com vocês. É legal a gente lembrar também que a Terra e a Magalu têm uma parceria. Então, quem está ouvindo esse podcast pode usar a hashtag Cabeça de Lab para ganhar 15% de desconto num curso da Terra. Então basta se inscrever, vai ter um espacinho ali para você colocar hashtag Cabeça de Lab e automaticamente dá um desconto no curso. E essa parceria, ela vai além dessa hashtag e também oferece condições ainda mais especiais para colaboradores e colaboradoras da Magalu que queiram vir fazer algum curso, que queiram vir fazer parte da comunidade aqui da Terra com a gente. Então, espero que a gente consiga dar mais passos e ampliar essa parceria. Pra gente é muito importante. E mais uma vez, obrigado mesmo pelo convite, obrigado pela troca incrível e obrigado a quem estiver ouvindo aí também, pela paciência, pelo engajamento, por estar aqui junto de alguma maneira. É um prazer enorme poder contribuir para uma discussão de temas tão rico, tão importante. Boa. Valeu demais, cara. Obrigadíssimo, cara. Um grande abraço para todo mundo que está ouvindo a gente aí e espero que a gente nos veja em breve.